Quando minha nora me deu um tapa na cara na frente de toda a família dela na ceia de Natal, eu pensei que minha vida tinha chegado ao fundo do poço. Mas o que aconteceu em seguida mudou tudo. Minha neta, de apenas 12 anos, se levantou da mesa, pegou o tablet dela e disse 5 palavras que fizeram o rosto da minha nora ficar branco de terror. Vovó, já mandei pro vovô. Aquela sala que estava em silêncio absoluto depois da humilhação que eu tinha sofrido, de repente explodiu em um caos que eu jamais imaginei presenciar. Minha nora, que segundos antes estava com aquele sorriso cruel nos lábios, começou a gaguejar, as mãos tremendo enquanto tentava pegar o tablet da minha neta. Mas já era tarde demais. Durante meses eu aguentei calada as humilhações, os insultos, a manipulação. Pensei que não tinha saída, que meu próprio filho nunca tomaria minha defesa. Mas minha neta estava vendo tudo, gravando tudo, planejando tudo. E quando ela disse, já mandei pro vovô, eu soube que minha vida ia mudar para sempre. Porque o vovô que ela estava falando não era qualquer vovô. Era o pai da minha nora. Um coronel aposentado do exército que não fazia ideia de como a filha dele estava me tratando. Até aquela noite. Segue minha história até o final e comenta de onde você está me ouvindo. Adoro conhecer cada pessoa que acompanha o canal. E não se esquece de se inscrever para mais histórias como essa. O que vocês vão ouvir hoje vai mostrar como uma criança de 12 anos teve mais coragem e inteligência do que todos os adultos daquela mesa. E como às vezes a vingança mais doce vem de onde menos esperamos. Meu nome é Helena, tenho 67 anos e durante 42 anos da minha vida eu me dediquei completamente à minha família. Criei meu filho Rodrigo sozinha depois que meu marido morreu em um acidente de trabalho, quando o menino tinha apenas 8 anos. Trabalhei em 3 empregos durante anos, limpando escritórios de madrugada, vendendo cosméticos de porta em porta durante o dia e ainda cozinhando salgados para vender na escola aos fins de semana. Tudo para que meu Rodrigo pudesse estudar em colégio particular, fazer faculdade de engenharia, ter tudo o que eu nunca tive. Quando ele se formou e conseguiu um emprego bom em São Paulo, eu chorei de orgulho. Finalmente tinha conseguido dar para ele a vida que eu sempre sonhei. Aos 35 anos, Rodrigo conheceu a Patrícia em uma festa da empresa. Ela era filha de militar, tinha estudado em colégio de freiras, falava 3 idiomas. No papel, era a nora perfeita. Quando ela veio me conhecer pela primeira vez, trouxe flores e falava com aquela voz doce, me chamando de mãezinha querida. Eu pensei, finalmente meu filho encontrou uma mulher de família, educada, que vai cuidar bem dele. Como eu estava enganada. No início, as coisas eram sutis. Patrícia sempre encontrava uma forma de me fazer sentir deslocada. Quando eu visitava a casa deles, ela fazia questão de mencionar que a empregada tinha faltado, deixando claro que eu deveria ajudar na cozinha. Ou então comentava na frente das amigas. A Helena é tão simples, tão humilde. Ainda bem que o Rodrigo conseguiu ascender na vida. Eu engolia calada porque não queria causar problemas. Afinal, meu filho parecia feliz e eu só queria fazer parte da vida deles. Depois que minha netinha Sofia nasceu, há 12 anos, eu pensei que as coisas iam melhorar. Como vovó, eu finalmente teria meu lugar naquela família. Mas Patrícia fez questão de deixar claro que até isso ela controlava. Helena, você pode vir ver a Sofia, mas não pode mimá-la. Eu tenho um método de educação e não quero interferência. Quando Sofia tinha 5 anos, eu me mudei para um apartamento menor, para ficar mais perto deles e poder ajudar. Vendi minha casinha no interior, onde tinha vivido com meu falecido marido, peguei o dinheiro da venda, eram R$150 mil, e investi tudo em um apartamento de 2 quartos no mesmo bairro. Pensei que assim poderia ser mais presente na vida da minha neta e ajudar quando precisassem. Foi aí que as humilhações começaram de verdade. Patrícia descobriu que eu tinha dinheiro guardado da venda da casa e, de repente, eu me tornei a sogra rica que tinha que bancar tudo. Churrascos, aniversários, presentes caros para Sofia. Helena, você que tem condições, né?
Nós estamos apertados com o financiamento da casa nova. E eu pagava, sempre pagava, porque eu queria estar presente na vida da minha neta, e Patrícia sabia disso. Ela usava o acesso à Sofia como moeda de troca. Olha, Melena, se você não pode ajudar a gente esse mês, talvez seja melhor você não vir no aniversário da Sofia. Sabe como é, vai ter muita gente da minha família, pessoas mais refinadas. Meu filho, que antes era carinhoso comigo, começou a ficar distante. Toda vez que eu tentava conversar com ele sobre o comportamento da Patrícia, ele dizia: "Mãe, você está exagerando. A Paty te ama, ela só é perfeccionista mesmo. E você sabe que ela veio de uma família estruturada, tem padrões mais altos. Padrões mais altos. Como se eu fosse um lixo, como se tudo que eu tinha feito por ele não valesse nada. Mas minha netinha via tudo. Sofia sempre foi uma criança esperta, observadora. Eu percebia como ela ficava incomodada quando a mãe falava mal de mim, como ela vinha me dar um abraço escondido quando Patrícia não estava vendo. Às vezes ela sussurrava no meu ouvido: "Vovó, você é a melhor avó do mundo." Há 6 meses, as coisas pioraram muito. Patrícia descobriu que eu ainda tinha uma poupança de R$80 mil que sobrou da venda da casa, dinheiro que eu guardava para emergências. E ela tinha planos muito específicos para esse dinheiro. Foi em junho deste ano que tudo desandou de vez. Patrícia chegou na minha casa numa terça-feira à tarde, com aquele sorriso falso que eu já conhecia tão bem. Ela se sentou no meu sofá, pegou um cafezinho que eu ofereci e disse com a maior naturalidade: "Helena, preciso conversar com você sobre uma oportunidade incrível." Ela tinha descoberto sobre meus R$80 mil na poupança e queria que eu investisse tudo em um salão de beleza que uma amiga dela estava vendendo. "É uma pechincha, mãezinha. A Marcela está vendendo por apenas R$70 mil, porque precisa viajar urgente para Miami. Você coloca o dinheiro, eu administro, e dividimos os lucros meio a meio. Imagina que maravilhoso você com uma renda extra todo mês." Eu disse que precisava pensar, e foi aí que ela mostrou as garras. "Olha, Helena, você já é uma mulher de idade. Esse dinheiro parado na poupança não vai te trazer felicidade. E você sabe que a Sofia está crescendo. Vai precisar de dinheiro para intercâmbio, faculdade particular, essas coisas que uma menina de família precisa ter." Quando eu disse que não, que aquele dinheiro era minha segurança para a velhice, ela mudou completamente de tom. "Você é muito egoísta, sabia? Meu pai sempre dizia que sogra boa é sogra que ajuda a família a crescer. Mas você só pensa em você mesma. Daquele dia em diante, minha vida virou um inferno. Toda vez que eu ligava para falar com Sofia, Patrícia atendia o telefone e dizia: "A Sofia está estudando, Helena. Você sabe que educação é prioridade aqui em casa. Talvez se você demonstrasse mais interesse em contribuir com o futuro da sua neta, ela teria mais tempo para conversar com a avó." Quando eu aparecia na casa deles sem avisar, ela abria a porta e falava alto para os vizinhos escutarem: "Ai, Helena, que pena que você veio hoje. A Sofia saiu com as amigas. Sabe como é? Ela está na idade de se envergonhar da família mais simples. É normal das crianças." Em julho, durante o aniversário de 12 anos da Sofia, eu levei uma boneca cara que tinha comprado no shopping. Patrícia olhou o presente na frente de todos os convidados e disse: "Que fofo, Helena. Uma boneca para uma menina de 12 anos. A Sofia já está crescidinha, né, pessoal? Ela quer um iPhone igual às amigas, mas a vovó acha que ela ainda é bebezinha." Sofia ficou vermelha de vergonha. Eu vi quando ela sussurrou no ouvido da mãe: "Para, mamãe, a vovó só queria me agradar." E Patrícia respondeu alto: "Sofia, não seja mal educada. Sua avó precisa entender que você está crescendo." Em agosto, a situação ficou ainda pior. Patrícia começou a inventar mentiras sobre mim para Rodrigo. Dizia que eu estava ficando confusa da cabeça, que aparecia na casa deles a qualquer hora, que ficava criticando essa educação que eles davam para Sofia. Um domingo, Rodrigo me ligou e disse: "Mãe, a Paty está preocupada com a senhora. Disse que a senhora anda meio esquecida. Talvez fosse bom a senhora procurar um médico." "Esquecida?"
Eu que administrava minha casa sozinha, pagava todas as contas em dia, cuidava de tudo sem ajuda de ninguém. Foi quando eu entendi o plano dela. Patrícia queria me fazer passar por louca, por incapaz, para justificar por que ela precisava cuidar do meu dinheiro. Em setembro, ela escalou as humilhações. Numa tarde de sábado, eu estava na casa deles quando chegaram duas amigas dela para um chá. Patrícia me apresentou assim: "Meninas, essa é a Helena, minha sogra. Tadinha mora sozinha, fica meio carente, então a gente deixa ela vir aqui de vez em quando. Né, Helena? Você gosta de vir aqui conversar com pessoas da sua idade? Quer dizer, mais jovens?" As amigas riram. Uma delas disse: "Que bonitinha, parece minha mãe. Também fica perdida quando não tem companhia." Eu senti meu peito arder de raiva, mas engoli seco. Sofia estava na mesa fazendo lição, e eu vi quando ela levantou os olhos e me olhou com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Era como se ela estivesse entendendo alguma coisa. Em outubro, Patrícia começou a me proibir de levar presentes para Sofia. "Helena, você precisa parar de tentar comprar o amor da minha filha. Se você quer demonstrar carinho de verdade, contribua para o futuro dela. Aqueles 80 mil na sua poupança poderiam pagar 3 anos de colégio particular em São Paulo." Quando eu disse mais uma vez que não ia mexer na poupança, ela explodiu. "Você é uma velha egoísta e mesquinha. Fica aí guardando dinheiro feito uma velha avarenta, enquanto sua própria neta precisa de oportunidades na vida." Foi a primeira vez que ela gritou comigo, mas não seria a última. No início de novembro, eu descobri que ela estava contando mentiras sobre mim para a família dela também. Numa festa de aniversário do cunhado, ouvi quando ela disse para a mãe dela: "A Helena está ficando problemática, tia Rosa. Fica inventando que eu trato ela mal quando na verdade eu tenho uma paciência de santa com ela. Tadinha, deve ser a idade mesmo." E o pior de tudo, meu próprio filho estava acreditando nelas. Na última semana de novembro, uma semana antes daquela ceia de Natal fatídica, aconteceu o episódio que quase me quebrou completamente. Patrícia me ligou e disse que Sofia estava com febre, pedindo pela vovó. Eu corri para lá, preocupadíssima. Quando cheguei, Sofia estava brincando no quintal, saudável como um peixe. Patrícia riu na minha cara e disse: "Você é mesmo muito ingênua, Helena. A Sofia estava bem. Eu só queria ver se você ainda ligava para alguma coisa além do seu dinheiro." Foi quando eu percebi que tinha caído numa armadilha cruel. E também foi quando eu reparei que Sofia tinha parado de brincar e estava me olhando da janela do quarto dela, com o tablet na mão. Naquela noite de novembro, depois que Patrícia me enganou com a mentira sobre Sofia estar doente, eu cheguei em casa arrasada. Me sentei na poltrona da sala e chorei como não chorava há anos. Chorei pela humilhação, pela solidão, por ter perdido meu filho para aquela mulher manipuladora. Mas principalmente chorei porque me senti completamente impotente. Era quase 10 da noite quando meu telefone tocou. Era um número que eu não conhecia. Atendi meio desconfiada e ouvi uma vozinha sussurrando: "Vovó, sou eu, Sofia. Estou ligando do tablet da minha amiga Laura." Meu coração disparou. "Minha netinha, que susto! Está tudo bem? Como você conseguiu meu telefone?" "Vovó, eu sei de cor todos os telefones importantes. E eu preciso te contar uma coisa muito séria." A voz dela estava diferente, mais madura. "Eu vi tudo o que aconteceu hoje e eu vi muitas outras coisas também." "O que você quer dizer, meu amor?" "Vovó, minha mãe está sendo muito cruel com você. E eu estou documentando tudo." "Documentando? Uma menina de 12 anos falando sobre documentar? Sofia, eu não entendi." "Vovó, na escola, a gente está aprendendo sobre bullying e abuso psicológico. A tia Mariana, minha professora, disse que quando alguém trata outra pessoa mal de propósito, a gente tem que buscar a ajuda de um adulto de confiança. E eu confio no meu vovô Francisco." Francisco, o pai da Patrícia, o coronel aposentado. "Minha netinha, você não precisa se meter nisso. São problemas de adulto." "Não, vovó." Ela interrompeu e pela primeira vez eu ouvi uma firmeza na voz dela que me arrepiou.
Você é minha avó e eu te amo. Não vou deixar ninguém te tratar mal, nem mesmo minha mãe. Sofia me contou que há 2 meses ela tinha começado a gravar secretamente as conversas da mãe sobre mim. Tudo começou no dia em que ouviu Patrícia falando ao telefone com uma amiga, inventando que eu estava perdendo a cabeça e que, por isso, ela precisava cuidar das minhas finanças. Eu pensei, isso não está certo. Minha vovó é a pessoa mais inteligente que eu conheço. Foi aí que eu comecei a prestar atenção em como minha mãe falava com você. A menina tinha gravações de tudo, das humilhações na frente das visitas, das mentiras que Patrícia contava para Rodrigo, das vezes que ela me proibia de ver Sofia usando desculpas esfarrapadas. Vovó, você sabia que minha mãe mente para o papai sobre você? Semana passada ela disse para ele que você tinha ido lá de madrugada, batendo na porta confusa. Mas eu sei que isso nunca aconteceu porque eu durmo mal e acordo com qualquer barulho. Minha neta de 12 anos tinha mais coragem e inteligência do que meu próprio filho. E o vovô Francisco sabe disso tudo? Ainda não. Mas eu já tenho o plano dele no meu tablet. Vovô Francisco tem muitos amigos importantes. Ele foi coronel do exército, conhece juízes, advogados, pessoas que podem ajudar você. Sofia, meu amor, você não pode se envolver nisso. E se sua mãe descobrir? Vovó, minha mãe subestima todo mundo. Ela acha que eu sou só uma criança bobinha que não entende nada. Mas eu entendo tudo. E eu sei exatamente o que vou fazer na ceia de Natal. Ceia de Natal? Faltava menos de 1 mês. Que plano é esse, Sofia? Vovó, você confia em mim? Olhei para essa pergunta e pela primeira vez em meses senti uma pontinha de esperança. Confio, minha netinha, confio completamente. Então me deixa cuidar de você. Minha mãe vai descobrir que mexer com a minha vovó foi o maior erro da vida dela. Quando desliguei o telefone, eu senti algo que não sentia há muito tempo. Não estava mais sozinha. Nos dias seguintes, Sofia começou a me mandar mensagens secretas pelo tablet. Ela tinha criado um e-mail falso e me mandava os áudios que gravava da mãe. Eu ouvia aquelas gravações e ficava chocada com a maldade da Patrícia. Numa delas, eu ouvi Patrícia falando com a irmã dela. A velha está sendo teimosa com o dinheiro da poupança, mas relaxa, eu vou quebrar ela psicologicamente até ela me dar procuração para administrar tudo. É questão de tempo. Em outra gravação, ela estava falando com meu próprio filho. Rodrigo, sua mãe precisa de acompanhamento médico. Ontem ela chegou aqui dizendo que eu tinha sido grosseira com ela. Está claramente tendo alucinações. Alucinações. Ela estava me fazendo passar por louca. Mas a gravação que mais me chocou foi uma em que Patrícia estava falando sozinha no quarto, provavelmente achando que ninguém podia ouvir. Velha idiota. Trabalhou a vida inteira feito uma burra e agora quer sentar em cima do dinheiro. Quando eu conseguir essa procuração, vou mostrar para ela quem manda nessa família. Sofia também descobriu algo que eu não sabia. Patrícia tinha dívidas enormes no cartão de crédito. Mais de 50 mil reais em compras supérfluas. E ela estava desesperada para pagar essas dívidas antes que Rodrigo descobrisse. Vovó, minha mãe não quer investir seu dinheiro em salão nenhum. Ela quer usar tudo para pagar as besteiras que ela comprou escondido do papai. Foi então que eu entendi toda a estratégia da Patrícia. Me desmoralizar, me fazer passar por incapaz, conseguir acesso ao meu dinheiro e usar tudo para cobrir as próprias irresponsabilidades. Mas ela não contava com uma coisa. Minha neta tinha sangue do avô militar. E quando um militar faz um plano, ele executa sem piedade. Vovó, no dia da ceia, você só precisa fazer uma coisa: aguentar firme até eu dar o sinal. Não importa o que minha mãe fizer com você, não reaja. Deixa que eu cuido do resto. Faltavam apenas 10 dias para a ceia de Natal. E eu finalmente tinha um plano. Os 10 dias entre aquela conversa com Sofia e a ceia de Natal foram os mais estranhos da minha vida. Pela primeira vez em meses, eu me sentia no controle, mas tinha que fingir que continuava sendo a mesma velha indefesa
que Patrícia achava que podia pisar, e ela estava mais cruel do que nunca. 2 dias após minha conversa secreta with Sofia, Patrícia apareceu na minha casa de manhã cedo, sem avisar. Ela entrou como se fosse a dona do lugar e disse: Helena, estive pensando na sua situação. Você mora sozinha, está ficando mais esquecida. Talvez fosse melhor você vir morar com a gente. Morar com eles? Meu sangue gelou. Patrícia, eu me viro muito bem sozinha, obrigada. Claro que você acha isso, mãezinha. Mas a gente que convive com você percebe os sinais. Ontem você ligou 3 vezes perguntando a mesma coisa. O Rodrigo está preocupado. Mentira descarada. Eu não tinha ligado nenhuma vez no dia anterior. Mas em vez de me defender, como sempre fazia, dessa vez eu simplesmente suspirei e fingi cansaço. Será que estou mesmo ficando confusa? Os olhos da Patrícia brilharam de satisfação. Não se preocupe, Helena. A gente vai cuidar de você. E do seu dinheirinho também. É muita responsabilidade para uma pessoa da sua idade. Enquanto ela falava, eu pensava nas gravações que Sofia tinha me mandado. Eu sabia exatamente qual era o jogo dela. Então decidi jogar também. Patrícia, talvez você tenha razão. Ando mesmo meio perdida. E esse dinheiro na poupança, não sei se consigo administrar sozinha. Ela quase babou de felicidade. Fico tão aliviada em ouvir isso. Vou conversar com o Rodrigo sobre uma procuração, só para te proteger, entende? Depois que ela saiu, eu sorri sozinha pela primeira vez em meses. Se ela queria que eu fingisse ser uma velha caduca, eu ia dar o show da minha vida. Nos dias seguintes, toda vez que Patrícia ou Rodrigo ligavam, eu fingia um pouco de confusão. Ah, meu filho, desculpa ligar de novo. Esqueci se já tinha perguntado sobre o horário da ceia. Ou então, Patrícia, querida, não lembro se já te falei, mas comprei o presente da Sofia. Patrícia estava eufórica. Ela ligou para várias pessoas contando que eu estava declinando rapidamente e que ela, como boa nora, ia assumir minhas responsabilidades financeiras. Enquanto isso, Sofia continuava me mandando atualizações secretas pelo e-mail falso. Ela tinha contado tudo para o avô Francisco, e ele estava organizando uma operação militar. Vovó, o vovô Francisco ficou furioso quando ouviu as gravações. Ele disse uma palavra que eu não posso repetir. E sabe o que mais? Ele já sabia que minha mãe estava endividada. Como assim já sabia? Vovó, o vovô Francisco é muito esperto. Ele sempre desconfiou que minha mãe gastava mais do que podia. Então ele tem um amigo no banco que confirmou as dívidas dela. 57 mil reais no cartão de crédito. 57 mil reais. Mais do que eu imaginava. E vovó, tem mais uma coisa. O vovô Francisco descobriu que minha mãe já tentou isso antes. A primeira sogra dela, a mãe do ex-marido, também foi manipulada psicologicamente até entregar o dinheiro da pensão para a minha mãe administrar. Meu Deus! Patrícia era uma golpista profissional. E eu quase caí no mesmo golpe. Sofia me contou que o avô Francisco tinha chamado 3 amigos para a ceia. Um advogado aposentado, um psicólogo que trabalhava com casos de abuso psicológico e um delegado reformado. Todos iam se apresentar como amigos da família, que estavam passando o Natal sozinhos. Vovó, quando eu mostrar as gravações na frente de todo mundo, esses 3 vão estar lá como testemunhas profissionais. Minha mãe não vai conseguir negar nada. O plano era perfeito, mas eu estava nervosa. E se der errado, Sofia? E se sua mãe descobrir antes? Vovó, confia em mim. Minha mãe está tão convencida de que ganhou que nem suspeita de nada. Ontem ela falou no telefone com a tia dela. Até o final de janeiro a velha vai ter assinado a procuração. Finalmente vou poder quitar tudo e ainda sobrar para aquela viagem para Miami. Viagem para Miami? Ela queria usar meu dinheiro para viajar? Na véspera da ceia, Patrícia me ligou com aquela voz melosa. Helena, estou tão feliz que você vai passar o Natal com a gente. E tenho uma surpresa. Meu pai trouxe alguns amigos que estavam sozinhos. Vai ser uma ceia linda, cheia de amor familiar. Amor familiar, que ironia.
Ah, e Helena não precisa se preocupar em trazer nada. Você já fez tanto pela gente ao longo dos anos. Só traga você mesma com aquele seu jeitinho simples que todo mundo adora. Jeitinho simples. Ela não perdia uma oportunidade de me humilhar. Mas dessa vez, eu sabia que a humilhação seria dela. Obrigada, Patrícia. Mal posso esperar para ver todo mundo reunido. Na noite anterior à ceia, Sofia me mandou a última mensagem. Vovó, está tudo pronto. O vovô Francisco até comprou uma caixa de som Bluetooth para conectar no meu tablet e todo mundo ouvir as gravações bem claras. Minha mãe escolheu a data perfeita para acabar com você. Pena que vai ser o contrário. Quando eu me deitei naquela noite, pela primeira vez em meses consegui dormir tranquila. Amanhã seria o dia da justiça. E Patrícia não fazia ideia do que estava esperando por ela. Enquanto ela provavelmente estava dormindo, sonhando com meus 80 mil reais, eu estava planejando os últimos detalhes de como ia ser delicioso ver o rosto dela quando a verdade viesse à tona. Na manhã da ceia, ela me ligou cedo. Helena, você está animada para hoje? Vai ser um Natal inesquecível. Inesquecível mesmo. Mas não pelos motivos que ela imaginava. Cheguei na casa do meu filho às 6 da tarde do dia 24 de dezembro. Patrícia abriu a porta com aquele sorriso falso de sempre e me recebeu com um abraço que pareceu mais uma armadilha. Helena, que alegria te ver! Entre, entre! Todo mundo já chegou! A mesa estava posta para 12 pessoas. Rodrigo estava na churrasqueira com 2 homens que eu não conhecia. Sofia brincava no tablet no canto da sala, fingindo não prestar atenção em nada. E um senhor de uns 70 anos, cabelos grisalhos, postura militar inconfundível, se aproximou de mim. A senhora deve ser a Helena. Sou Francisco, pai da Patrícia. Ouvi falar muito da senhora. Coronel Francisco, o homem que ia mudar minha vida. O prazer é meu, coronel. Patrícia sempre fala do senhor com muito carinho. Ele sorriu de uma forma que me fez entender que sabia muito mais do que deixava transparecer. Trouxe alguns amigos que estavam sozinhos no Natal. Espero que não se importe. Roberto é advogado, Carlos é psicólogo e Antônio trabalhou na Polícia Civil, todos aposentados como eu. Cada apresentação soou como uma advertência que só eu entendia. Durante o jantar, Patrícia se superou em falsidade. Toda vez que eu falava alguma coisa, ela fazia questão de corrigir ou explicar na frente dos convidados. Quando eu comentei sobre o tempo frio, ela disse: "Ah, a Helena às vezes confunde as estações. Ontem ela ligou perguntando se estava chovendo enquanto estava um sol de rachar lá fora." Mentira completa. Mas eu fingi timidez e disse: "Ah, verdade. Ando meio confusa mesmo." Os 3 amigos do Coronel Francisco trocaram olhares significativos. Quando eu elogiei a comida, Patrícia emendou: "A Helena sempre foi muito simples nos gostos, né? Está acostumada com comida mais básica. Mas aos poucos ela vai se adaptando ao nosso padrão." Roberto, o advogado, perguntou: "Há quanto tempo as senhoras se conhecem?" 12 anos, respondi. 12 anos cuidando da Helena, completou Patrícia. É um trabalho que exige muita paciência, principalmente agora que ela está precisando de mais orientação. Foi quando Sofia levantou os olhos do tablet e olhou diretamente para a mãe. Aquele olhar me deu arrepios. A situação escalou depois da sobremesa. Patrícia começou a contar para os convidados como ela tinha assumido a responsabilidade de cuidar das minhas finanças. Coitada da Helena. Está ficando muito esquecida para administrar o dinheirinho dela. Semana passada quase pagou a mesma conta 2 vezes. Tive que intervir. "E como a senhora pretende ajudar?" perguntou Carlos, o psicólogo. "Ah, vou assumir uma procuração. É o melhor para todo mundo. Helena fica tranquila, sem se preocupar com essas coisas complicadas de banco, e eu garanto que o dinheiro dela seja bem cuidado." Antônio, o ex-delegado, se inclinou para frente. "Procuração é coisa séria. A senhora Helena está de acordo com isso?" Antes que eu pudesse responder,
Patrícia falou por mim. Claro que está, não é, Helena? Você mesma disse que não consegue mais lidar com essas responsabilidades. Foi aí que ela cometeu o erro fatal. Na verdade, continuou Patrícia, levantando a voz para ter certeza de que todos ouviam. Helena tem 80 mil reais parados na poupança. Dinheiro que poderia estar rendendo melhor, ajudando a família, contribuindo para o futuro da Sofia, mas ela é muito teimosa em questões financeiras. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Coronel Francisco colocou o talher na mesa devagar e perguntou: Patrícia, você está dizendo que a senhora Helena é incapaz de administrar as próprias finanças? Papai, não é bem assim. Patrícia começou a gaguejar, percebendo que tinha falado demais. Não, eu quero entender, continuou o coronel. Você está sugerindo que uma senhora de 67 anos, que criou um filho sozinha, trabalhou a vida inteira, comprou casa própria, não tem competência para cuidar do próprio dinheiro? Foi quando Sofia se levantou da mesa. Mãe, posso falar uma coisa? Patrícia nem olhou para a filha. Agora não, Sofia. Os adultos estão conversando. Mas, mãe, é sobre a vovó Helena. Sofia senta e fica quieta. Foi aí que minha neta mostrou de quem ela era neta. Não vou ficar quieta. A voz dela ecoou pela sala inteira. Todos se viraram para olhar para aquela menina de 12 anos que tinha acabado de explodir. Sofia! Patrícia se levantou furiosa. Vá para o seu quarto imediatamente. Não vou, não. Eu tenho algo muito importante para mostrar para todo mundo aqui. Sofia pegou o tablet e conectou na caixa de som Bluetooth que estava na estante. Patrícia finalmente percebeu o perigo. Sofia, desligue isso agora. Por quê, mãe? Você não quer que as pessoas saibam como você trata a minha avó? O rosto de Patrícia ficou branco. Do que você está falando, menina? Sofia olhou diretamente nos olhos da mãe e disse as 5 palavras que eu nunca vou esquecer. Já mandei tudo pro vovô. Mandou o quê? Patrícia tentou pegar o tablet, mas Sofia foi mais rápida. As gravações, mãe. Todas as gravações de você humilhando a vovó Helena. E então ela apertou play. A voz de Patrícia ecoou pela sala. Velha idiota. Trabalhou a vida inteira feito uma burra e agora quer sentar em cima do dinheiro. Quando eu conseguir essa procuração, vou mostrar para ela quem manda nessa família. O silêncio na sala era de morte. Patrícia estava paralisada, a boca aberta, sem conseguir falar. Sofia apertou play na segunda gravação. A velha está sendo teimosa com o dinheiro da poupança. Mas relaxa, eu vou quebrar ela psicologicamente até ela me dar procuração para administrar tudo. É questão de tempo. Rodrigo olhou para a esposa como se estivesse vendo ela pela primeira vez. Tem mais, disse Sofia, com uma frieza que me arrepiou. Quer ouvir a parte em que você fala sobre suas dívidas no cartão de crédito, mãe? Não! Patrícia tentou mais uma vez pegar o tablet, mas o coronel Francisco se levantou e segurou o braço da filha. Deixa a menina continuar, ele disse com uma voz que cortava como navalha. A terceira gravação foi devastadora. Patrícia falando com a irmã sobre como ia usar meu dinheiro para pagar as dívidas e ainda sobrar para a viagem para Miami. Quando o áudio acabou, Patrícia desabou na cadeira tremendo. Roberto, o advogado, foi o primeiro a falar. Isso configura coação psicológica e tentativa de estelionato contra idoso. É crime federal. Carlos, o psicólogo, completou. E abuso psicológico sistemático. Os áudios mostram um padrão de manipulação emocional. Antônio, o ex-delegado, olhou diretamente para Patrícia. Senhora, a senhora tem o direito de permanecer calada, porque qualquer coisa que disser pode e será usado contra a senhora. Foi quando Patrícia perdeu completamente o controle. Você não sabe de nada, ela gritou para Sofia. Você é uma criança malcriada que se meteu em assuntos de adulto. E então ela fez o impensável. Levantou a mão e me deu um tapa na cara na frente de todos.
E você, velha inútil, tudo isso é culpa sua. O barulho do tapa ecoou pela sala. Minha bochecha ardeu. Mas pela primeira vez em meses, eu não me senti humilhada. Eu me senti vitoriosa, porque Patrícia tinha acabado de assinar a própria sentença na frente de 4 testemunhas, incluindo um ex-delegado. Foi quando Sofia se aproximou de mim, segurou minha mão e disse: "Vovó, já mandei pro vovô." E todos entenderam que a guerra tinha acabado e que nós tínhamos vencido. Depois daquele tapa, tudo aconteceu muito rápido. Coronel Francisco chamou Rodrigo para uma conversa particular na varanda, enquanto Roberto, o advogado, explicava para Patrícia as implicações legais do que tinha acabado de acontecer. Ela estava sentada na cadeira, tremendo, com o rosto nas mãos. Antônio, o ex-delegado, estava anotando tudo em um caderninho. Horário exato da agressão, nomes das testemunhas, descrição dos fatos. Carlos, o psicólogo, se aproximou de mim e perguntou se eu estava bem. "Estou melhor do que estive em meses", respondi. E era verdade. Sofia veio se sentar ao meu lado e segurou minha mão. "Vovó, você não vai mais precisar aguentar isso nunca mais?" Quando Rodrigo voltou da varanda, ele estava com os olhos vermelhos. O coronel Francisco tinha aberto os olhos do meu filho para muitas coisas que ele se recusava a enxergar. "Mãe", Rodrigo se aproximou de mim, "eu preciso te pedir perdão. Eu fui um covarde. Deixei essa situação chegar nesse ponto porque era mais fácil acreditar nas mentiras dela do que admitir que minha esposa estava manipulando minha própria mãe." Rodrigo se ajoelhou na minha frente. "Mãe, a senhora me criou sozinha, trabalhou em 3 empregos para me dar educação, nunca me deixou faltar nada. E eu deixei essa mulher te humilhar porque estava com medo de enfrentar a verdade." Eu segurei o rosto do meu filho nas minhas mãos. "Rodrigo, eu te perdoo. Mas você precisa entender uma coisa. Eu não vou mais aceitar desrespeito de ninguém, nem dela, nem de mais ninguém." Foi quando Patrícia finalmente encontrou a voz. "Helena, por favor, vamos conversar. Foi só um momento de descontrole. Você sabe que eu tenho carinho por você." Eu me levantei e olhei bem nos olhos dela. "Patrícia, durante meses você tentou me convencer de que eu estava ficando louca. Inventou mentiras sobre mim, me humilhou na frente das suas amigas, tentou me afastar da minha própria neta. E agora quer fingir que foi só um momento de descontrole?" Ela começou a chorar, mas não eram lágrimas de arrependimento. Eram lágrimas de desespero de quem foi pega em flagrante. Eu estava com problemas financeiros, estava desesperada. 57 mil reais em dívidas no cartão de crédito, disse o coronel Francisco. Comprando bolsas de marca, sapatos caros, viagens, tudo escondido do seu marido. E planejando usar o dinheiro da sogra para cobrir suas irresponsabilidades. Roberto, o advogado, se dirigiu a mim. "Senhora Helena, com essas gravações e o que aconteceu hoje, temos material suficiente para um processo criminal, coação contra idoso, tentativa de estelionato, agressão física. A senhora quer seguir com isso?" Olhei para Sofia, que me deu um sorrisinho encorajador. Olhei para Rodrigo, que acenou com a cabeça. E olhei para Patrícia, que estava me implorando com os olhos. Quero sim. Quero que ela aprenda que idoso não é sinônimo de idiota e que manipular pessoas vulneráveis tem consequências. Nos meses seguintes, tudo mudou. Rodrigo se separou da Patrícia em fevereiro. As evidências das dívidas escondidas e do plano para me enganar foram a gota d'água que faltava. Ele assumiu a guarda compartilhada da Sofia. E minha neta agora passa metade da semana comigo. Patrícia foi condenada a prestar serviços comunitários em um asilo, cuidando de idosos. A juíza disse que talvez convivendo com pessoas da minha faixa etária, ela aprendesse o valor da experiência e da sabedoria que vem com a idade. Mas o mais importante, eu descobri que não estou sozinha. Com os 80 mil reais que Patrícia queria roubar, eu montei um projeto junto com Carlos, o psicólogo que conheci naquela ceia fatídica. Criamos um grupo de apoio para idosos que sofrem manipulação psicológica em família.
Nos reunimos toda terça-feira no centro comunitário do bairro. Você não faz ideia de quantas histórias parecidas com a minha eu já ouvi. Filhos que convencem pais idosos a vender a casa para investir em negócios furados. Noras que isolam sogros do convívio social. Genros que fazem chantagem emocional para conseguir dinheiro emprestado. Mas também ouço histórias de superação. De pessoas que, como eu, descobriram que têm mais força do que imaginavam. Sofia, minha netinha guerreira, hoje tem 13 anos e quer ser advogada. Ela diz que quer proteger vovós como a vovó Helena. O coronel Francisco virou nosso amigo de família e sempre brinca que ela já tem instinto militar. Meu filho Rodrigo mudou muito depois de tudo isso. Ele entendeu que respeitar os pais não é só uma questão de educação, é uma questão de caráter. Hoje ele me liga todo dia, me visita todo fim de semana e, mais importante, me ouve, de verdade. E eu, aos 68 anos, descobri que a vida pode recomeçar quantas vezes for necessário. Não sou mais a Helena que aceitava desrespeito calada porque tinha medo de perder a família. Hoje, eu sou a Helena que sabe que família de verdade não te faz menor, te faz maior. Toda vez que uma nova pessoa chega no nosso grupo de apoio, eu conto minha história. E sempre termino dizendo: você não está sozinha e nunca é tarde para se defender. Porque se tem uma coisa que aprendi aos 67 anos, é que a nossa dignidade não tem preço. E que às vezes a maior lição vem dos nossos netos, que enxergam o mundo com uma clareza que nós, adultos, perdemos pelo caminho. Patrícia achava que eu era uma velha fraca e indefesa. Ela esqueceu de uma coisa. Velhas fracas não criam filhos engenheiros sozinhas. Velhas fracas não trabalham em 3 empregos durante décadas. Velhas fracas não sobrevivem a todas as batalhas que eu já sobrevivi. E, principalmente, velhas fracas não têm netas corajosas que são capazes de planejar uma vingança digna de estrategista militar. Hoje, quando eu olho para trás, eu agradeço por tudo ter acontecido, porque foi preciso chegar no fundo do poço para eu descobrir que ainda tinha força para subir. E você que está me ouvindo, se está passando por algo parecido, saiba que não está sozinha. Procure ajuda, converse com alguém de confiança, documente tudo. E, principalmente, nunca aceite que te tratem como se você fosse um estorvo só porque tem idade. A gente não fica mais frágil com a idade. A gente fica mais experiente. E experiência é poder. O que você faria no meu lugar? Já passou ou conhece alguém que esteve em uma situação parecida? Comenta aí embaixo. Sua história pode ajudar outras pessoas que estão precisando de coragem para reagir. Porque às vezes tudo o que precisamos é saber que alguém já passou por isso e conseguiu dar a volta por cima. E lembra, respeito não se pede, respeito se impõe.